Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Glória e Tradição, aqui que você fala, eu sou o Felipe. Pois é, talvez minha voz possa estar um pouco estranha, eu tô me recuperando aqui dessa gripe que acabou me pegando aqui, rapaz, aí complicou a vida do sujeito, mas a gente tá aqui tentando voltar ativa e para falar de Libertadores, né? Afinal, um assunto bom para passar uma fase ruim, nada melhor do que um jogo continental pra gente poder aproveitar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse Cerro Porteño, rapaz. Quem é diabo de Cerro Porteño? O Fortaleza vai jogar contra, rapaz. Eu vejo muita gente perguntando e tal. E havia já alguns torcedores comentando sobre. E o GT tá aqui tradicionalmente, como você sabe, para comentar e para trazer todas as informações bem mastigadinho, no tempo aqui que você sabe que é o ideal para a gente curtir e falar sobre Libertadores e responder a pergunta do vídeo, que eu já vou logo meter a vinheta assim que eu fizer para vocês. Afinal, quem é Cerro Porteño? Pois bem, rapaz, vou logo não perder tempo, vou colocar aqui na tela para vocês poderem observar comigo que esse é o Clube Cerro Porteño, tá? Cerro Porteño que é uma equipe centenária, né? Você pode ver pelo ano de fundação, afinal é uma equipe de muita tradição na América do Sul, né? Não só no futebol paraguaio, é uma camisa pesada, como a gente costuma dizer, né? É lá de Assunção, inclusive, né? Capital do Paraguai, tem como seu maior rival o Olímpia. O Olímpia, que é tricampeão da Libertadores, dispensa também apresentações, e eles fazem um dos maiores clássicos do futebol mundial. Isso eu posso falar sem nenhuma dúvida. É o maior clássico do futebol paraguaio, né? O maior clássico do seu país, mas também a gente pode considerar um dos clássicos mais tradicionais do futebol mundial. E assim, além desse clássico ele ser muito conhecido, né? Muito exaltado, ele também é venerado pelas suas torcidas, né? Seja do Olímpia e principalmente do Cerro Porteño, que é conhecida por ser muito apaixonada, maluca pelo clube, que lota o estádio, que faz diferença em jogos decisivos. Então a gente pode esperar que eles vão sim lotar no jogo da volta, até porque o Cerro Porteño, além de ser uma equipe muito tradicional, ele justifica isso através dos títulos. Ele é um dos maiores campeões nacionais. Ele só perde em títulos justamente para o seu maior rival, que é o Olímpia. Mas em Libertadores, assim, é uma relação de amor e ódio que o Cerro Porteño tem. Porque, assim, ele é uma das equipes, que como você pode ver na observação ali abaixo, que mais jogaram a Copa Libertadores em toda a sua história, né? São um total de 44 participações, contando com a edição de 2023. E assim, por ser o quarto clube que mais jogou o torneio, isso dá aquela tradição, né? Dá aquela condição de ser inquestionável o peso da camisa do Cerro Porteño. Porém, ele nunca foi campeão da Libertadores, né? É uma coisa que pesa lá dentro do Cerro, e a gente sabe que numa rivalidade, né? Ainda mais o Olímpia tendo 3 Libertadores. Essa é a principal, a criptonita do Cerro Porteño, né? O fato dele não possuir nenhuma Copa Libertadores. Então, meio que a busca do time por esse título é algo assim que é constante. Tanto que o mais longe que o Cerro já chegou na Libertadores foi numa fase semifinal. E ele, assim, já fez 6 vezes esse caminho, né? De chegar na semifinal. A última, inclusive, foi há mais de 10 anos. Foi em 2011, quando acabou ele sendo eliminado pelo Santos do Neymar. E, assim, é uma equipe que, além de tudo, joga num estádio que é também conhecido, cara. É um dos templos, na minha opinião, é um dos templos do futebol sul-americano. O General Pablo Rosa, que é conhecido como Laola, né? Que eles chamam. É uma capacidade ali, como você pode ver, para 46.180 torcedores. É onde foi a sede da final da primeira final, jogo único da Sul-Americana, inclusive, entre o Colón e o Independiente Del Valle, que o Independiente Del Valle foi campeão. Então, é um estádio que com certeza vai estar lotado no jogo da volta. A não ser que o Leãozinho invente de dar uma sapecada muito bem dada no Cerro Porteño, aí eu não sei o que a gente pode ver no jogo da volta. Mas o fato é que a torcida deles tem o costume de lotar o estádio e fazer uma festa muito diferenciada. E assim, isso é o que a gente pode falar de base do Cerro Porteño, né? Mas se a gente for falar do Cerro Porteño hoje em dia, eu acho que vale a pena a gente reservar um tempo para isso. Então eu vou colocar aqui na tela, para enquanto eu falar vocês poderem observar, a imagem do elenco do Cerro Porteño, tá? Vou compartilhar aqui com vocês porque é cheio de figuras de velhos conhecidos, tá? Mas assim, antes de tudo, antes da gente navegar aqui pela escalação do Cerro Porteño, só falar um pouco do treinador, né? Que é recente, tá?
o treinador do Cerro Porteño, inclusive uma curiosidade, tá? O Cerro já teve um treinador que também já treinou o Fortaleza. Caso vocês não saibam, o Valdir Espinosa, que treinou o Fortaleza ali por 2005, já treinou o Cerro Porteño nos anos 90. Então, fica a curiosidade pra gente já ter um treinador em comum com o Cerro, né? Mas assim, o fato é que o Cerro atualmente, ele, além dessa coincidência com o Fortaleza, também é treinado por um técnico argentino hoje em dia. O nome dele é o Facundo Sava, tá? E ele assumiu o clube em fevereiro, tá? Em fevereiro agora desse ano. Ele está invicto até o momento no comando da equipe. É claro, são poucos jogos, mas o fato é que ele está invicto, né? E assim, ele comandou o time até no clássico que teve agora com o Olímpia e terminou 2-2, né? Ele até abriu o placar e tudo mais. E ele conseguiu, mesmo com um jogador a menos, segurar o empate. E ele estava ganhando o jogo. Então é algo que a gente tem que prestar atenção e tomar um certo cuidado, né? Outro fato interessante é que, assim, na temporada passada ele treinou o Patronato, aquele time que foi para a Libertadores, ganhou a Copa Argentina e caiu do Campeonato Argentino, né, para a segunda divisão. Então, só para deixar essa observação, porque eu acho engraçado esse detalhe. Então, vamos ficar de olho no Facundo Sava e já a gente fala de novo dele. Vamos falar do elenco do Cerro, né? Como você pode ver aí, é cheio de figurinhas conhecidas pela torcida do Fortaleza e para quem acompanha também o futebol brasileiro. Por exemplo, se a gente olhar aqui abaixo, a gente vai ver o goleiro Jean. Sim, Jean, aquele Jean que jogou no Bahia, em São Paulo, Atlético Goianiense, né? Fortaleza consagrou nele num jogo contra o Atlético Goianiense. Quem é que não lembra daquele jogo? Eu passo mal, vou ficar pior ainda de saúde só de lembrar dessa partida. Mas ele tá voltando de lesão, então assim, é provável da gente acabar vendo ele não atuar nesse jogo da ida, talvez, né? Ele tá voltando. A notícia que saiu é que ele viajaria com o clube para cá, então vamos ficar de olho aí para ver se ele veio mesmo ou não. E é provável da gente ver o Miguel Martínez acabar atuando. Miguel Martínez, que é um goleiro que não passa nenhuma confiança. Se você entrar nas redes sociais do Cerro, vocês vão ver os torcedores toda hora criticando o Miguel Martínez, tá? É tipo a gente com o Deola. É nesse nível, tá? É nesse nível de ofensa que eles têm com o Miguel Martínez. E assim, não só esses jogadores que a gente conhece, por exemplo, se a gente subir aqui um pouco mais, vocês vão ver o zagueiro Eduardo Brock. Sim, aquele Eduardo Brock, que jogou, acho que no Rival, jogou no Cruzeiro e tudo mais. Chegou recentemente por lá, né? Atuou a última partida agora, só os últimos minutos e tudo mais. Tá começando a ganhar minutagem dentro de campo, então é um jogador que vale a pena a gente ficar de olho. Dos que a gente conhece, também vale a pena a gente mostrar o Pires da Mota, que jogou no Flamengo, tá? Jogou no futebol brasileiro recentemente. Aqui no ataque a gente também tem o Marcelo Moreno, que é boliviano, né? Mas é de nacionalidade brasileira, já revelado pelo Vitória, jogou no Cruzeiro. Ave Maria, fez a rodagem aqui no futebol brasileiro, né? A gente também tem o Diego Churin, que jogou no Grêmio, Goianiense e tudo mais, argentino, então também é um jogador que a gente tem um conhecimento. E também tem o Robert Morales, cara. Robert Morales que foi até especulado por aqui ano passado. Acho que a galera deve lembrar. E é um jogador que, querendo ou não, o nome já foi até veiculado. A gente conversou sobre ele aqui no Glória e Tradição, né? Mas vamos falar um pouco do jogo do Cerro, né, galera? Vamos falar um pouco daqui da forma que eles jogam e também de como a gente pode explorar esse time do Cerro Porteño, porque em base, né, assim, em tese, a gente pode, pelo menos que a gente pode acompanhar nos últimos jogos, a gente olha a formação utilizada, o que eles fizeram. Eles jogavam ali meio que um 4-1-3-2, 4-4-2, algo parecido, mais ou menos com isso. Inclusive o Jean, que tá aqui, ele era como um goleiro que joga com os pés, né, ele tinha essa característica quando atuava, mas isso era mais na temporada passada, ele tá machucado com o Martinez atuando, eles meio que tendem a ser um futebol mais conservador nesse sentido, né? Os laterais, principalmente pelo lado direito, que com o jogador, o Espíndola, aqui, ó, Alberto Espíndola, geralmente onde a gente precisa se preocupar mais, tá? Porque o lado direito do Cerro Porteño é onde eles tendem a fazer a melhor saída, tá? Então fica aí já de olho pro lado esquerdo do Fortaleza ter que prestar atenção, né? Até porque o time do Cerro Porteño, ele pode meio que dar dor de cabeça pra gente nesse sentido. Inclusive ele, o Spindle, é o lateral que sobe melhor do time do Cerro Porteño. A gente também tem alguns outros jogadores, né, que chamam a atenção. Tem aqui aqui no meio campo, se a gente for dar uma olhada, tem o Cláudio Aquino, que a gente também tem que prestar bastante atenção, ficar de olho, um jogador que pode, pode ser considerado como meio que um dos criadores do time, é o que a gente precisa ficar de olho.
O Vieira também, a gente tem que ficar de olho para. A gente pode dizer que o Vieira é como se fosse o Hércules deles, né? O cara que meio que cria jogadas e tudo mais. Outro jogador que a gente também tem que se preocupar, principalmente quando olha para o ataque, é o caso do Morales, que a gente já falou dele que ano passado, mas é um jogador que a gente pode dizer que dos atacantes é o mais insinuante. Então, pelo fato deles assim serem um time que peço até perdão, galera, estou me tentando recuperar aqui da garganta. Pelo fato deles serem uma equipe que avança, né, para poder avança nesse 4-4-2, esse 4-1-3-2, mais ou menos nesse desenho, a gente tem que ter cuidado com esse Cerro Porteño, principalmente dessa amplitude que ele tem pelas laterais, principalmente pelo lado direito. Um detalhe também que a gente tem que prestar atenção é que esse time do Cerro, ele também gosta, quando ele está em uma desvantagem maior, ele fez isso contra o Olímpia, de segurar mais o jogo, e isso causa um pouco de dor de cabeça no adversário, principalmente quando o adversário precisa recuperar o placar. Pelo fato do jogo da ida ser aqui, começar 0-0, óbvio, talvez eles possam fazer isso contra a gente, tá? Então acho que é algo que eles provavelmente vão fazer e que pode ser uma dor de cabeça para o Fortaleza, tipo o que aconteceu com o Maldonado aqui no jogo da ida, né? Então acho que é um fator, um detalhe que a gente cabe a tentar explorar. Se o goleiro for o goleiro reserva, cara, eu acredito que a gente tem que arriscar de fora da área, a gente tem que chutar pro gol, a gente tem que insistir em cima desse goleiro, porque é o principal ponto de críticas do Cerro Porteño, né? Então torcer pro Jean aí continuar machucado, né? E o Martinez poder atuar nesse jogo, né? A gente pode explorar também a bola aérea, né? Até porque a zaga do Cerro, e principalmente em alguns vídeos que a gente pode acompanhar, não aparenta ser uma das mais velozes, mas nunca se sabe. Mas eu acredito que a gente pode explorar esse ponto. Um atacante mais velocista, tipo o Romarinho, começando o jogo, pode ser interessante. E quem sabe a gente poder botar o Guilherme numa certa altura do jogo também, para tentar quebrar essas linhas, né? Até porque é um jogador que fez um gol assim contra o Maldonado, driblando o adversário e finalizando, e a gente pode mandar bem num jogo como esse. Então, basicamente, galera, só para a gente comentar um pouquinho rapidinho aqui do Cerro, só para fazer uma análise rapidinho por cima, para já entendendo mais como funciona o time deles, depois a gente pode fazer uma análise mais aprofundada, mas aqui é mais primeiras impressões, né? Mais para poder entender e poder ver o que a gente pode fazer num jogo tão complicado como esse pela Libertadores. Galera, então assim, basicamente esse vídeo, como eu falei para vocês, é só mesmo um apanhado geral, um resumão. Queria também recomendar para vocês outros canais que vocês podem acompanhar falando sobre o Cerro Porteño. Um que eu indico muito, tá? É o Sudaca Brasil, um canal muito bom, fica aqui a recomendação, porque fala de outros clubes também e ajuda você a entender mais sobre o futebol sul-americano, tá? Então fica a recomendação. Também agradecer aqui o SofaScore, que acabei utilizando aqui para poder mostrar os jogadores do Cerro Porteño e tudo mais, e poder fazer aqui um vídeo mais ilustrativo para vocês, tá? Durante a semana a gente vai continuar falando de Libertadores, a gente vai trazer mais impressões, a gente vai trazer mais dados, análises mais aprofundadas, mas o fato é que no GT, aqui no Glória e Tradição, a gente vai trazer o conteúdo bem mastigadinho e bem completo para você poder acompanhar, ok? Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, mais tarde tem live, e assim a gente espera fazer um conteúdo bem bacana para você que quer acompanhar o Fortaleza na Libertadores, ok? Então, como de costume e como eu sempre digo, até mais.